Fala, galerinha! Energia, energia, energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E vamos para a nossa última aula sobre ligações iônicas. E hoje vamos falar das propriedades dos compostos iônicos. Mas antes disso, eu vou te pedir, se você está gostando, dê o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe e acione o sininho. Tamo junto? Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! E vamos que vamos, e vamos que vamos, galerinha! Galera, nossa última aula sobre ligações iônicas, mas é claro que a gente vai continuar falando sobre isso mais à frente, beleza? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre as propriedades dos compostos iônicos. Olha lá, eu havia dito numa aula anterior aí que eu ia falar sobre a energia envolvida nos compostos iônicos, tá? Só que eu vou deixar para falar isso lá em termoquímica, tá bom? Porque é um ciclo, tá? É um ciclo energético envolvido nas ligações iônicas. Eu aproveito e falo sobre a lei de Hess, beleza? Então vou deixar para falar sobre esse ciclo energético aí lá em termoquímica. Hoje, então, eu irei falar sobre as propriedades dos compostos iônicos. Moçada, presta atenção. Vocês podem até colocar isso aí como hashtag OBS. Eu já falei, eu sei que eu já falei, mas coloca aí. Hashtag OBS. Hashtag OBS. Coloca aí. Hashtag OBS. Assim, menino, assim, menino. Hashtag OBS. Aí você vai colocar o seguinte. Nem toda ligação entre metal e ametal é iônica. Beleza? De novo, nem toda ligação entre metal e ametal é iônica. Motinha, me dê um exemplo aí. O exemplo que mais cai nas provas. Cloreto de alumínio. Alumínio e cloro. E se cair um outro, Mota? Se cair um outro, tá? Com certeza a questão vai te falar sobre as características das ligações, tá? Dessa ligação aí, que eu já falei, ou então vai falar sobre as propriedades do composto. E aí você precisa saber muito bem quais são as características de uma ligação iônica e quais são as propriedades de um composto iônico. De cara, só pra você ter ideia, de cara, tipo assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Composto iônico apresenta o quê? Alta temperatura de fusão e ebulição. Se a questão, meu amiguinho, te der um composto com metal e ametal e falar que ele apresenta baixa temperatura de fusão e ebulição, sai fora, beleza? Não é ligação iônica, tá bom? Vocês entenderam aí? Então tem que ficar ligado no tipo de ligação, nas características e nas propriedades. Vamos supor que ele te dê um composto entre um metal e um ametal. Só que ele fala que a ligação ali não é formada por uma entrega definitiva de elétrons. Não há uma doação de elétron. Portanto, não é ligação iônica. Porque para ser ligação iônica, nós teremos uma transferência definitiva de elétrons. O metal, ele dá elétrons para o ametal. Beleza? Então vamos lá, galera. Ligação iônica é uma ligação que ocorre entre um cátion. Você tem um cátion, ligado a quem? Ligado a quem? Ligado a um ânion. Nós já vimos isso aqui, tá? É uma ligação que ocorre entre um cátion e um ânion. Galera, essa ligação é uma ligação forte. É uma ligação muito forte, beleza? Como ela é uma ligação muito forte, isso significa que o quê? Que para eu separar esses íons, dá muito trabalho. Como dá muito trabalho para eu separar esses íons, quer dizer que na hora que eu vou derreter um composto iônico, tá? Fusão, temperatura de fusão, ou na hora que eu for ebulir, eu separo esses íons. Eu separo esses íons na hora de fundir e na hora de ebulir um composto iônico. Se essa ligação ela é muito forte, quer dizer que eu vou ter que pôr muita energia para fazer isso. Logo, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição vai ser o quê? Muito elevada. Então tá aqui, ó. São sólidos a temperatura ambiente, apresentam alta temperatura de fusão e ebulição. Gente, se a temperatura de fusão é elevada,
É óbvio que nas condições ambientes, que a gente considera 25 graus, ele não vai derreter. Logo, ele vai estar em que estado? No estado sólido, tá bom? Então, o composto iônico apresenta em qual estado? No ambiente sólido, beleza? Tem alta temperatura de fusão e ebulição. O que mais? Aqui, galera, ó, falei com vocês. Composto iônico não forma molécula. Não forma molécula. Vai formar o quê? Cristal. Ele apresenta o que a gente chama de retículo cristalino. E aí nós vimos o cloreto de sódio, que apresenta o quê? Uma estrutura cristalina o quê? Cúbica. Mas o formato desse cristal vai depender do tipo de íons, da carga do íon, do tamanho do íon, beleza? Então pode variar aí o formato deste cristal. O que mais? Essa estrutura cristalina, galera, ela é rígida, não permitindo, portanto, a mobilidade desses íons. Então, ó, no retículo cristalino, esses íons não se movimentam, tá bom? Eles estão lá fixos, beleza? Então, esses íons não apresentam mobilidade. E aí tem um detalhe muito importante. Para um material conduzir eletricidade, ou ele apresenta elétrons em movimento, ou íons em movimento. Escreva aí, #OBS. Escreva aí, #OBS. Acabou minha água, achei que tivesse água. Escreva aí, #OBS. #OBS. Um material para ser condutor de eletricidade, um material para ser o quê? Condutor de eletricidade, deve apresentar elétrons em movimento ou íons em movimento. Quem é que apresenta elétrons em movimento? Metais. Metais são ótimos condutores de eletricidade porque possuem o quê? Elétrons em movimento. Carbono, grafite também, tá? E quem é que vai apresentar íons em movimento? Tem que ser composto iônico. Só que eu acabei de dizer que o quê? Que no estado sólido, esses íons não se movimentam. Na sua estrutura cristalina, eles não se movimentam. Logo, não conduzem eletricidade no estado sólido. Tá aqui, ó. Não conduzem corrente elétrica. Quando? Sólidos. Se o composto iônico estiver no estado sólido, ele não vai conduzir eletricidade. Por quê, Matinha? Porque os seus íons estão presos no retículo cristalino. Os seus íons não possuem mobilidade. Mas como que eu faço então para eles se movimentarem? Ou você vai derreter ele, fundir ele, porque na hora que você derreter, esses íons se separam, aí esses íons agora se movimentam. Ou se eles estiverem dissolvidos em água, tá bom? Eu vou até colocar aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó, NaCl sólido. E aí, ó, derreti, fundi, ó, aqueci. Triângulozinho pra cima, triangulinho pra cima é aquecimento. Aí o que aconteceu? Derreti, fundi, derreti, L de líquido, derreti. O que aconteceu? Esses íons agora passam a se movimentar. Então, eu fundi um composto iônico. Quando eu fundo um composto iônico, esses íons passam a ficar livres, se movimentando, e não existe mais o retículo cristalino. E se eu colocasse água, Motinha? Vamos fazer aqui, ó. NaCl sólido. Agora, ó, água 2O, olha lá, água 2O, presença de água. O que vai acontecer? Eu vou ter agora o Na+ aquoso, mais o Cl- aquoso. Galera, isso aqui não quer dizer que eu tenho íon no estado líquido, não. Esses íons, eles são sólidos, porém estão dissolvidos. É uma doideira, já caiu isso de prova, tá? Quando você dissolve o cloreto de sódio, ele não passa para o estado líquido, não. Você não derreteu. Você só fez o quê? Dissolveu, tá? Esses íons se separam. Só que eles estão aonde? Dispersos em um meio aquoso, com água. Então, essas duas situações, eu posso ter um composto iônico conduzindo eletricidade. Ou derretido, ou dissolvidos em água. Beleza? Que mais?
Que são duros e pouco tenazes. O que quer dizer um material ser duro? Quer dizer que ele é resistente ao risco. Se um cara é resistente ao risco, quer dizer que ele risca o outro, ele arranca pedaço do outro. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar um sal grosso, sal de cozinha, né, sal grosso, e passar na pele. Ele arranca pedaço da pele, ele risca, tá? Então ele é o quê? Duro, resistente ao risco, mas ele é pouco tenaz. O que é um material tenaz? Tenaz, resistente à pancada. Vocês já pegaram muito bem um turrão lá de sal de cozinha, grosso, bater e ele despedaça. Ou seja, ele não é muito resistente à tenacidade. De novo, dureza é a resistência ao risco. Se ele é resistente ao risco, quer dizer que ele arranca pedaço do outro. Tem uma aula dessa lá em matéria e energia, lá no início do curso. Tenacidade, resistência à pancada, a choque mecânico. No caso dos compostos iônicos, se você espancar ele despedaça todo, tá bom? Beleza, então falamos, né? Só revisada. São sólidos à temperatura ambiente, formam cristais, em sua estrutura cristalina, seus íons não se movimentam, são duros e pouco tenazes, apresentam alta temperatura de fusão e ebulição, não conduzem corrente elétrica quando sólidos e, como regra geral, dizemos que eles são solúveis em água. E isso aqui existem controvérsias, tá? Há muita distinção, diferença entre algumas literaturas. Já caiu em prova de vestibulares essa informação aqui e dada como correta. A maioria vai dar como correta, por isso que eu coloquei essa, tá? Como regra geral, são solúveis em água. Mas, na verdade, a maioria dos compostos iônicos são insolúveis. A maioria dos compostos iônicos são insolúveis. Insolúveis em tudo. Mas, daqueles que são solúveis, a maioria dissolve em água. É uma doideira. Tá bom? Então, como regra geral, a gente diz que eles são solúveis em água. Beleza? Galera, é isso aí. Fechamos a nossa matéria aqui sobre ligação iônica. Vamos agora para o próximo conteúdo, as ligações metálicas, galera. Dê revisada, beleza? Beijo no coração. Até a próxima. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.